do próprio Everton e dos outros dois, que são chamados de Renan e Gabriel. Só para a gente ser bem didático, para vocês entenderem aí a sequência. Os três foram conduzidos na mesma viatura. A notícia de que o Everton também foi alvejado nessa troca de tiros. Então havia uma necessidade de passar pelo pronto-socorro João Lúcio. Só que quando o Everton chegou no João Lúcio, ele estava bastante mal e ficou internado no João Lúcio. Os outros dois foram conduzidos para o 12º Distrito, onde foi autuado em flagrante. Até onde foi apurado, o Gabriel, a princípio, já está indiciado pelo homicídio do Everton, e o outro inquérito aberto é para apurar a invasão do pronto-socorro 28 de agosto e o que aconteceu lá dentro. Então, nós temos dois procedimentos, dois inquéritos abertos. Um para apurar a invasão do hospital e o segundo para apurar o óbito do Everton, que foi o atirador que baleou o tal Adriano Porocada lá. Calma. Foram apreendidas 2 armas de fogo, 2 revólveres calibre 38. Um dentro do hospital e o outro no estacionamento do 28 de agosto, durante a varredura que foi feita pelas unidades da Polícia Militar que chegaram lá. A história é essa. Então, os dois inquéritos estão ainda em fase inicial. Vários exames periciais já estão sendo requisitados. E alguns detalhes que eu já sei que vocês vão querer saber, só vão poder ser revelados quando essas perícias forem concluídas. Tá certo? É precipitado demais dizer, foi isso, foi aquilo. Deixa o inquérito fluir, deixem as provas técnicas serem produzidas para que a gente possa dar uma versão, então, aí, decisória, né, sobre o que aconteceu, já avalizado pelos laudos periciais que estão já sendo feitos. Mas antes do laudo, tem as informações da guarnição que estava... Não tem nada. Tudo vai para o inquérito e depois do inquérito é que nós vamos falar. Eu não vou aqui polemizar nada até que o inquérito me diga, foi isso, isso e isso. Tá entendendo? Uma briga dentro da viatura. Sim, mas isso ainda precisa ser provado, macho. Eu não posso aqui estar te adiantando nada. Um dia desse, vocês disseram que tinha sido um latrol lá com a mulher. Nós concluímos que foi um homicídio. Então, todas essas questões, eu não posso aqui me precipitar e adiantar coisas que ainda vão ser periciadas. Aí a perícia vai lá e me conclui que foi outra coisa. E aí? Com que cara eu vou ficar aqui para dizer para vocês? Então, a busca da verdade é uma necessidade real da polícia e da sociedade. Não, o Everton foi com um comparsa que nós não conseguimos localizar ainda. Tá entendendo? Ele não foi sozinho, não. O Everton que queria executar o Adriano. Exatamente. Então os outros dois eram comparsas do Adriano. O Adriano, exatamente. O Renan e o Gabriel. Não, entenderam? Só explica, deixa assim claro. Então, foram presos o atirador e os comparsas, deixa isso claro pra gente. E os comparsas do Adriano que estavam no hospital. Fazendo a suposta segurança dele. Exatamente. Agora, tem um questionamento que a gente também não pode deixar de fazer se os comparsas estavam lá dentro de troca de tiro, então eles entraram com arma. O Everton entrou com arma. Como que se entra armado dentro de um hospital e ninguém fica sabendo de nada? Mas por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Eles não entraram no hospital ostentando armas. Eles entraram no hospital e os dois acompanhantes estavam lá, normalzinho, ali com cara de triste, acompanhando o cara. Eles não estavam ostentando arma. Agora, se você me perguntar se houve falha da segurança ao permitir que isso, eu posso te dizer que sim e que nós iremos também apurar isso. Tá certo? Secretário, quando, por exemplo, se chega um homem baleado, ou se há uma suspeita de que foi uma briga, de revistar os acompanhantes, ou fazer esse tipo de coisa? Desde a questão da documentação. Você é parente, você é familiar, então você vai subir. Não, eu sou amigo dele, não, então aguarda aí. Há uma triagem feita pela própria portaria do 28. E nós temos no 28 uma guarnição lá de plantão. Por quê? Porque acontece em vários casos, o cara foi fazer um assalto, levou um tiro, correu para o hospital. Aí chegou a informação, essa guarnição já vai lá, já algema ele, já deixa ele lá sob custódia. Tá entendendo? Isso é praxe, toda hora tem. Tá entendendo? Só que essa guarnição, ela não fica fazendo esse papel.
de fazer exatamente. Só que, devido ao fato, nós estamos colocando com a Polícia Militar reforço em todas as portarias dos hospitais para que a gente não seja de novo surpreendido com isso. É sim, toda hora, principalmente no domingo. Pretende investigar também o pessoal da portaria do hospital para saber se houve, de alguma forma, facilitação, afinal de contas, pessoas entraram armadas ali, né? Nós vamos fazer, na verdade, um diagnóstico. Por quê? Porque o hospital, vocês conhecem como é que funciona pronto-socorro. No domingo, final de tarde, jogo, uma série de questões, é normal, acidente de trânsito, assalto, todas essas coisas que são do dia a dia, tá indo lá. E o hospital é aquele lugar de movimento, de entra e sai de gente direto. Então, a segurança ali, ela é orgânica do hospital. Tá entendendo? Nós não temos lá, olha, vamos fazer triagem disso, daquilo. Não é feito isso. O que tem lá é um posto, qualquer problema que acontece, a segurança do hospital procura a polícia e normalmente a polícia vai lá e resolve. Não há lá no hospital aquela questão lá, ó, aqui vai ter uma guarda montada, vai ter que passar. Não tem isso. Por isso que eu estou te falando que será feito um diagnóstico. Para quê? Qual é a necessidade real de ter hoje no hospital lá uma questão, por exemplo, um pórtico para fazer detector de metal, uma série de coisas. Por quê? Porque é a realidade. a realidade agora está pedindo isso. Pois é, mas a gente já vê essa realidade em outros estados, né? E aqui está acontecendo. Os senhores pretendem, com esse diagnóstico, mudar alguma coisa? Então, propor uma mudança de postura com relação à triagem nas entradas dos nossos hospitais, principalmente dos pronto-socorros grandes. Caso João Lúcio, 28 e Platão. E o Delfino. Secretário, essa não é a primeira vez que invadem o hospital de 28 de agosto para tentar executar um criminoso ali por conta dessa rixa, do tráfico de drogas. O senhor disse que vai haver um reforço, né? Já está havendo. Pois o reforço que o senhor fala é aumentar a quantidade de policiais ou vai ter uma mudança também na ação estratégica? Não, nós estamos colocando... Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que aconteceu ontem foi surreal. Nós precisamos dar garantia para os profissionais de saúde, para os médicos e para a população que vai no hospital. E é isso que eu estou dizendo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque as coisas precisam voltar para o seu normal. O normal do hospital é que cheguem os doentes, que eles sejam atendidos e tal, etc, etc. E é isso que nós estamos fazendo, para que as coisas retornem para o seu curso normal. Né? Mudança de postura, houve um tiroteio com facção lá no bairro tal, vai ser removido para o hospital, o pacote de segurança já vai junto, para internou lá, segura, porque pode ser que tenha alguma repressão. Inicialmente isso, exatamente. Né? Porque quem é que atende a ocorrência? Não é a polícia? É a polícia atende a ocorrência. Ó, teve tiroteio aqui, o cara vai para o hospital, então já tem que reforçar lá a portaria, porque senão vai dar, pode ser que dê problema. Então vai ser tipo um atendimento móvel, não vai ter nada fixo na unidade. Agora terá fixo, até que a situação se estabilize e normalize. E quanto Certo? vai ser o aumento? E depois que nós fizermos o diagnóstico disso, é que nós vamos dar uma posição mais definitiva sobre qual postura que vai ser adotada com relação às portarias dos O hospitais. reforço imediato vai ser o quê? Força Tática e ROCAM. Nesse outro caso, vão ser as SICONs que atenderem às ocorrências que vão fazer essa questão do policiamento no local? Não, as SICONs também, por conta de elas estarem na área, né, onde ficam localizados os hospitais, elas também participarão desse cerco que haverá aos hospitais aí para proteger. Os suspeitos vão ser apresentados, secretário? Por que eles não vão ser apresentados? Eles estão, Estão sob efeito da investigação. Estão exatamente, no 12º distrito. O Adriano e o Renan. Eles vão ser mostrados lá? Gabriel, O desculpa. Gabriel E o Renan. Não vejo problema de mostrar. O problema é que a ocorrência ainda está em curso ainda, né? O cara morreu agora de manhã, tem algumas providências a serem adotadas, tem que ouvir, confrontar. Não há problema de não ser. Eles não tem Saber problema. qual crime cada um vai ser indiciado também. Exatamente, individualização das condutas. A gente tem algumas informações aqui também para passar, em nível de investigação, se o coronel permitir falar, mas a ocorrência está em andamento, não várias. As pessoas foram ouvir. Mandante, sim, se sabe. Obteve-se a informação de que o Everton teria sido contratado para poder fazer o serviço, por uma facção criminosa para poder fazer o serviço. Mas já tem o nome de quem? Não. Isso não. Na dinâmica. E não deu para ouvir o Everton, né? Não teve condição de se ouvir o Everton, a não ser informalmente, mas no papel não tem essa informação. Apenas que... Que atirou ele na cena. Não, na situação anterior não foi o Everton. Não, pelo menos a gente não tem essa informação, tá? A gente não tem essa informação. Não se identificou. Denota-se que deve ser da mesma facção, né? Denota-se que deve ser, não necessariamente a mesma pessoa. Doutor Ivo, agora o que vocês vão investigar é a dinâmica da morte do Everton, né?
num dos inquéritos? Não, As na duas. verdade a Polícia Civil está fazendo 3 investigações. A tentativa de homicídio do Everton na Compensa, a tentativa de homicídio dele no hospital e agora o homicídio do Everton, né? Aliás, eu falei do Adriano. A gente está investigando no 8º DIP a tentativa de homicídio do Porocada, né, do Adriano, a tentativa de homicídio do Porocada no hospital, está sob o palio do 12º, e o homicídio do Everton, que foi praticado pelo Gabriel, segundo informação constante já de depoimento. E quem vai investigar o 12º, sim. Já tem Então o 8º vai fazer a primeira tentativa de homicídio do Adriano e o 12º vai fazer a tentativa de homicídio do Adriano no hospital e o homicídio do Everton. Já tem identificação de Quem estava era, com só o pra gente Everton. entender, quem era o Everton, o Adriano no Jogo do Bicho, que interessou tanto, que deu toda uma ação cinematográfica como essa, né? O Adriano, vulgo Porocada, é o cara que assumiu o lugar do filho do Zé Roberto lá na Compensa, que eles costumam chamar de frente. Entendeu? Por isso que ele virou objeto de desejo da facção contrária. Tá entendendo? Só para vocês entenderem. E é um cara que tem um histórico criminal grande. Essa facção contrária, é o PCC ou é o comando? Eu não sei o nome de nenhuma facção, só sei que são facções. Secretário, você acha que de alguma maneira houve uma falha nos serviços de inteligência que não conseguiram a tempo diagnosticar esse problema para evitar um tiroteio lá dentro, algo assim, já que o serviço de inteligência atua com muitas informações também? Mas, Patrick, é o seguinte, guerra de facção tem toda hora e em quase todos os bairros. O que não tem toda hora é a invasão de hospital. Então, foi tratado como uma ocorrência, o 8º está investigando, porque eles já estão nessa confusão lá há algum tempo. É só você pegar o histórico, você vai ver os homicídios na Compensa, você vai ver que quase todos eles foram execuções oriundas da Guerra do Se o Tráfico. senhor me permite, coronel, ele ainda é sobrevivente daquela chacina no campo lá Exatamente, né? no campo de futebol. No campo de futebol. O Porocada, exatamente, ele escapou, correu naquela dali. Então, isso não é uma coisa de agora, isso já vem de algum tempo, tá entendendo? O que vamos fazer agora, dentre essas providências que serão tomadas, é agir lá no bairro também, para minimizar os efeitos disso lá no bairro da Compensa. Em toda a situação, o único que não estava armado, então, era o Adriano, que estava internado, Ele estava em atendimento médico, estava em atendimento médico. Ele teria sido baleado, lá na Compensa. vocês sabem? Não sei, precisamente não sei, para não dar informação errada. Doutor Igor, pessoal, a dúvida, rapidinho, o homicídio que aconteceu mais cedo na Compensa lá do Caco, tem alguma relação com toda essa sequência Está de sendo investigado, não é possível precisar ainda, mas não é possível precisar, mas é claro que a gente vai analisar a eventual ligação. Mas não dá para precisar, Márcio, agora. Comandante, de fato, não é possível ouvir dentro da viatura, porque, pelo que a gente soube, o depoimento dos policiais de que não se ouviu nada por conta da sirene, por conta do que é fechado. Não dá para ouvir nada? Pelo que eu sei, né, a versão dos policiais é que eles ouviram alguma coisa e pararam a viatura, porque aí que eles souberam que estava tendo esse problema lá. Isso. Por isso que ele foi socorrido. Nesse momento que os policiais perceberam que tinha alguma coisa estranha, eles pararam a viatura, foram verificar o que estava acontecendo e aí verificaram que eles travaram uma luta corporal. Não, detalhes não, mas que eles ouviram barulhos lá. Né? E aí eles pararam a viatura e foram dar o socorro. Por isso que levaram na verdade, o Everton, né, para o João Lúcio. Você sabe quanto tempo depois da viagem eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa? Não, esse detalhe não. foi morte cerebral. Mas foi no caminho que eles estavam indo para Sei dizer, o tipo a de delegacia, laudo que tem levando que os sair. 3. Comandante, uma pergunta. O Everton, ele teria sido baleado na ocasião durante a ação da fuga lá do 28 de agosto? Não. A informação que eu tive é que A morte... tiros de raspão. Exatamente, teve uma troca de tiro entre ele e os outros dois. O Everton, ele né? foi Os ferido. acompanhantes do O Adriano. Everton, né? Exatamente. Ele foi ferido, então, ainda lá no 28. Sim. Comandante, Essa Porque história. realmente lá no inquérito, Posso dar uma informação? Foi atingido com um tiro no tórax. Ele teria 2 tiros. As informações que estão sendo checadas, eu vou até determinar para a supervisão, viu, Daniel, que se desloque lá, colete os projetis do corpo do Everton para a gente poder fazer as comparações. Que eu estou falando, a ocorrência está em curso ainda, né? A gente tem informação de que o Everton foi alvejado por 2 disparos, o Everton.
Agora, e a gente vai poder fazer a comparação se partiu da outra arma que foi encontrada, porque uma arma estava com o Everton, foi a arma que efetuou o disparo no Adriano. A outra arma que foi encontrada na lixeira, no estacionamento, a gente precisa saber se tem alguma conexão com os fatos. Não dá nem para a gente precisar o que aquela arma estava fazendo lá. Pessoal, é um fogaréu de informações que a gente precisa colocar no campo em ordem para poder organizar. Eu não sei precisamente só agora se quando ele tomou o dois IML disparos. nos disser exatamente do laudo necroscópico, exato. Tá entendendo por que eu não quero me precipitar? Tá entendendo por que nós estamos aqui regrando? Por quê? Porque depois que forem elucidados todos esses fatos, aqui nós vamos poder ter uma ideia real. E a gente, depois que a gente tiver as informações precisas, quando aí fica fácil, exatamente. Aí igual a gente divulgar. tem feito em todos os outros Gente, casos. já que as informações... Aquela câmera que existe dentro do carro da Polícia Militar, ela de alguma maneira está sendo já periciada? O hospital tem câmera? A viatura, salvo engano, é uma viatura da Rocan, é isso? A viatura da Rocan. Não tem câmera essa viatura. Só tem câmera a viatura do policiamento. Vai Sicões. Você já tem alguma pista do suspeito que fugiu? Todas essas questões aí estão sendo todas checadas. Secretário, Entendendo? dá para dizer em que momento o Everton foi ferido a bala? Se dentro do hospital... Segundo a história que chegou para todos nós, houve um confronto entre o Everton, o comparsa dele, contra o Adriano e o Renan. Dentro do hospital? Esse foi o tiroteio que houve, foi lá dentro do hospital. Tá entendendo? E se ele estava ferido a bala, não deu para identificar, antes de colocar ele na viatura com esses dois camaradas aí, não deu para identificar que esse homem estava ferido e levar ele para socorro? Ele entrou na viatura, os tiros que pegaram dele, segundo a história que chegaram para nós, não foram tiros assim em locais letais. Tá entendendo? Por isso que eu não quero aqui estar precipitando nada. Nós precisamos saber a dinâmica correta dos fatos, toda essa questão, e isso só vou ter precisão disso, João, quando for retirado os projetis lá do corpite dele, que o IML disser o orifício de entrada, o orifício de saída, qual é o calibre que alvejou ele, etc, etc, entendeu? Aí nós vamos ter uma visão clara da real história. Mas o que chegou, inicialmente apurado, é que eles foram para o confronto, o Adriano foi alvejado, e aí o Gabriel e o Renan saíram em defesa dele contra o Everton e o comparsa, entendeu? O comparsa conseguiu se evadir e o Everton, por conta dessa história do ferimento, ele foi capturado. Quantos policiais militares tinham na guarnição do 28 de agosto ontem? Isso daí o Cláudio pode dizer, a guarnição é da Polícia Militar, é uma guarnição normal. Normal, fica um ou dois policiais. É só para prestar as informações e prestar algum apoio e se for necessário, chamar um reforço de viaturas, que foi justamente o que aconteceu. Mas lógico que a resposta foi tão rápida por conta da Rocan estar no local, com outro preso. Né? E esse efetivo que fica na portaria é justamente para isso, para chamar mais apoio. Por isso que foram mais viaturas para o local, praticamente mais 10 viaturas estavam no local, para poder ajudar a Rocan a fazer toda uma varredura que foi feita lá no hospital, para poder dar tranquilidade para os médicos, os enfermeiros, todos que trabalham naquele hospital, para continuar o trabalho logo depois dessa varredura. E nessa varredura é que foi feita a detenção, a prisão, né, desses dois elementos, né, e também com essa varredura que foi encontrada as armas. E aí, pessoal, vamos lá então? Vou gravar agora isso aqui, o pessoal de TV. Porque eu tenho interferência do Daniel. Para você que é seguidor do Atual, 5 anos compartilhando a verdade, a nossa equipe vai conversar agora com o secretário de Segurança e outros profissionais. Esse é o telefone por enquanto. Mais à frente, gente. O senhor pode ficar mesmo. Tira aí a mão, por favor. Quem mais vai? Já, gente? Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública. O fato aconteceu ontem, no 28 de agosto, no momento em que o Everton saiu de dentro da unidade hospitalar depois de ter tentado matar pela segunda vez o Pororoca. Bom, já tinha havido um confronto entre eles na Compensa à tarde, onde o Porocada, o Adriano, foi ferido.
ele foi atendido no Juventino e foi deslocado para o 28 de agosto. Essa informação circulou lá pelo bairro, então o Everton e mais um comparsa deslocaram até o pronto-socorro 28 de agosto na tentativa de ceifar a vida do Adriano, vulgo Porocada. E ao fazer o disparo no Adriano, dentro do hospital 28 de agosto, o Everton, ele tentou empreender fuga e houve um confronto entre ele, o Renan e o Gabriel, que estavam acompanhando o Adriano Porocada. Esse confronto, uma guarnição da Rocan, que lá estava protegendo um outro preso de uma outra ocorrência, interviu também, foi pedido reforço, foi feita uma varredura completa no hospital e foram presos o Everton, o Gabriel e o Renan. E foram também apreendidas 2 armas de fogo, né? Os 3 estavam sendo conduzidos para a delegacia, quando no xadrez, o histórico que nós temos é que houve uma confusão entre os 3 lá, porque eram grupos rivais, né? E o Everton precisou ficar internado no 28 de agosto e a situação dele evoluiu para óbito agora pela manhã. Essa é a informação. Aí o Gabriel e o Renan foram para o 12º distrito para os procedimentos previstos na lei. Então a polícia, ela agiu rápido, fez essa varredura, né, e restabeleceu o funcionamento do hospital, que nós iremos manter um reforço de guarnições da Força Tática e da Rocan nas portarias, para que nós não sejamos de novo surpreendidos com fatos dessa natureza. Pois é, secretário, levando em consideração essa insegurança do hospital, a gente tem uma guerra de facções, como o senhor mesmo falou, né? O que pode ser feito para que isso não volte a acontecer? Tem esse reforço, que medidas vão ser tomadas a partir de agora para que isso não volte a acontecer? Bom, o reforço nós já determinamos, o comandante-geral aqui já determinou, isso já está em curso. Nós precisamos agora fazer a investigação fluir para que nós possamos entender de fato o que aconteceu e que providências precisam ser tomadas com relação à portaria desses hospitais. Porque o normal é o hospital funcionar e dar atendimento ao público. Isso que aconteceu ontem foi uma coisa completamente surreal e que nós não estávamos acostumados com isso. Então, nós iremos agora adotar essa providência. Agora, eu preciso entender bem lá como é que é essa frequência, como é que é essa triagem que é feita na portaria do hospital, e toda vez que acontecer essa história de confronto, nós vamos precisar estar reforçando a portaria dos hospitais, porque possa ser que, de novo, a facção contrária queira ir no hospital para tentar finalizar o que não conseguiu finalizar no meio da rua. Secretário, por enquanto, então, a estratégia vai ser manter equipes fixas na unidade, depois uma troca de informação para se ter maior segurança? Exatamente. Não é bem uma troca de informações, nós vamos acompanhar a dinâmica dos eventos. Foi evento de confronto de facção e teve gente viva, ferida, internada em um hospital, reforçaremos a portaria para que não haja estímulo para que outras pessoas possam procurar o hospital para tentar cometer crime lá dentro. Secretário, já é possível saber de que maneira morreu essa pessoa que estava dentro do camburão com desafetos? Se foi facada, se foi tiro, como é que foi? Isso daí só depois que o laudo de necrópsia do IML for concluído e todos os exames periciais que o delegado do 12º distrito está requisitando, aí nós poderemos dar para vocês uma posição clara e daí faremos isso. Assim que isso estiver apurado, nós divulgaremos ipsis literis todos os passos da investigação para que a sociedade amazonense seja devidamente esclarecida. Até agora são 3 inquéritos, é isso? Exatamente. O primeiro inquérito vai apurar a tentativa de homicídio do Adriano Porocada lá na Compensa. Esse é o 8º DP o DIP que está conduzindo. O inquérito da invasão do pronto-socorro 28 de agosto, que é o 12º. Né? E o outro da tentativa de homicídio contra o Adriano dentro do hospital, né? Que foi perpetrado pelo Everton, que veio a óbito agora nas primeiras horas da manhã. Ainda tem mais um questionamento, secretário. Colocar pessoas de uma mesma facção, de facções contrárias, aliás, dentro de um camburão, é correto, mesmo algemados, enfim? Isso você está falando agora, analisando friamente, mas no calor da ocorrência você quer prender, liberar o hospital para atendimento e fazer o procedimento na delegacia. Essa informação nós temos agora, aqui, com sangue frio, analisando calmamente. Na hora, no calor da ocorrência, meu amigo, a polícia é que sabe das coisas na hora de fazer. Então, tínhamos que prender e retirar eles de lá do hospital o mais urgente possível. Isso é que era a missão ontem, né? E agora vamos apurar, individualizar as condutas e punir.
como o senhor falou, é algo que nunca aconteceu, né? Obviamente, houve uma falha na segurança para aquele rapaz entrar armado, mas também há a audácia das organizações criminosas tem aumentado no Estado, as cenas como nós vimos ontem. Exatamente. Isso daí é inegável e eu não gosto de negar a verdade. O fato ocorreu, a invasão do hospital é uma audácia muito grande, né? Fruto dessa confusão que está havendo entre essas facções criminosas, mas além dessas providências apuratórias do fato em si, nós também tomaremos providências lá no bairro com relação ao enfraquecimento dessa guerra lá no bairro da Compensa. Secretário, você acha que os bandidos que fazem parte dessas facções, eles não se sentem mais intimidados em relação à polícia? Na verdade, tem uma série de fatores que contribuíram para isso. Uma delas é o enfraquecimento da lei. Você hoje apronta e praticamente não fica mais preso. Então, é preciso fazer uma leitura muito verdadeira dessa história para que a gente tome atitudes verdadeiras no Brasil e que defenda de fato a sociedade. A polícia, ela é o algodão entre os cristais. Se impedir que se quebre, não fez mais do que a obrigação. Se não, haverá cortes. Então, é preciso, vamos aproveitar aqui que está tendo essa mudança de governo, mas nós precisamos também adotar posturas que de fato defendam a sociedade. O indivíduo precisa temer o que vai acontecer com ele, porque senão acontece isso que você falou. O senhor acha que o fato de muitos presos terem sido soltos, por exemplo, muita gente com tornozeleira eletrônica pela cidade, isso tem facilitado esse tipo de acontecimento? Não é só isso, é a questão do tráfico em si. O tráfico está ficando cada vez mais milionário, melhor armado. A lei enfraqueceu para eles, está entendendo? Então esse conjunto aí de coisas que vem acontecendo, vem só tornando a sociedade cada vez mais refém disso. Então o que eu defendo é que haja de fato uma conscientização e que se tome posturas no Brasil que de fato defenda a sociedade e que impute aos criminosos a responsabilização pelo que eles fazem. Né? Hoje está complicado ser policial no Brasil, extremamente complicado, porque tudo está conspirando contra. Parece até que nós não estamos defendendo a sociedade, toda essa sociedade que nós fazemos parte. Então, é preciso falar a verdade e é preciso cobrar das nossas autoridades, principalmente as que produzem leis, para que produzam leis que protejam a sociedade e que punam quem cometa crime no Brasil. Nós tivemos uma invasão de hospital recente. Estamos muito longe de chegar a uma situação que estava a acabar hoje. Olha, eu vou te falar uma coisa, Joana. Aqui no Amazonas, a polícia tem cumprido com a missão dela. Está entendendo? Ela tem cumprido com a missão e tem dado as respostas aqui para a sociedade. Precisamos de investimento, precisamos de mais estrutura, precisamos de muita coisa, mas a polícia do Amazonas não tem histórico desse tipo de comédia que aconteceu lá no Maranhão. Aqui, o crime não faz essa graça, ele não tira leite com espuma, não. A polícia aqui responde à altura. Obrigada, secretário. Segurança Pública. E agora a gente vai ouvir o delegado Ivo. Quantos inquéritos a Polícia Civil está tocando em relação ao que aconteceu no domingo? Bom, pelo que apuramos, são 3 inquéritos. Um inquérito que foi instaurado no 8º DIP para apurar a primeira tentativa de homicídio que ocorreu na Compensa e as 2 situações relativas ao hospital. Né? Uma ocorrência instaurada para apurar a tentativa de homicídio praticada pelo Everton contra o Adriano e o efetivo homicídio praticado contra o Everton. Então, isso tudo está sendo apurado pelo 12º DIP. Agora, é importante salientar que as ocorrências, os acontecimentos estão sendo levantados. Não há possibilidade de tecer nenhuma conclusão a respeito dos fatos, a não ser efetivamente a morte do Everton. Agora, todas as informações estão sendo coletadas, confrontadas, né? As perícias estão sendo requisitadas e a gente acredita que no decorrer dos próximos dias a gente já tem uma definição mais clara a respeito da mecânica, da dinâmica dos fatos. Imagens estão sendo coletadas, testemunhas estão sendo ouvidas, enfim, a gente está no trâmite normal da ocorrência. O Adriano nessa história toda? O Adriano já é um cidadão conhecido da polícia, ele é sobrevivente de uma daquelas chacinas que aconteceu na Compensa em dezembro passado, sobreviveu à tentativa de homicídio mais cedo, né? Sobreviveu à segunda tentativa de homicídio, cidadão que tem uma vida pregressa bastante conhecida na polícia, receptação, tráfico, porte de arma de fogo, roubo, né? E segundo informações ele estaria à frente, né, substituindo as funções ali do Luciano, filho do Zé Roberto, na área da Compensa.
Delegado, o que chama mais a atenção da polícia nesse caso todo? A audácia, né? A audácia dos envolvidos em querer adentrar um hospital e perpetrar ali um crime, né? Que certamente chamaria bastante atenção, como de fato tem chamado. Mas é importante a gente ter em mente que a polícia militar atuou de maneira muito rápida e efetiva, fez a contenção de todos os presos e ventilou-se aqui a possibilidade, o fato de terem sido colocados no mesmo camburão. No calor das discussões ali, no calor da ocorrência, talvez nem se soubesse, eu não estava na ocorrência, quem estava nos colegas da Polícia Militar, talvez nem se soubesse que os 3 eram de facções rivais, sabiam-se que eram infratores, né? Então, quer dizer, uma situação absolutamente complicada, mas que a Polícia Militar, mais uma vez, é importante ressaltar, mais uma vez deu cabo, resolveu a situação e apresentou à Polícia Civil, que está dando andamento às investigações. Obrigada, delegado. O delegado, o comandante da Polícia Militar também está aqui com a gente. Coronel Cláudio, fica um pouco mais para frente, por gentileza. Como é que os policiais eles chegaram a ouvir algo estranho dentro da viatura e acabaram parando e descobriram realmente o que estava acontecendo, o que de fato houve? Não, o que eles viram quando abriram o xadrez da viatura foi realmente a situação que se encontrava, né, um dos presos, né, e aí eles foram dar socorro. Aí levaram para o João Lúcio. Coronel, na hora que eles foram presos, houve o deslocamento. No deslocamento, o que foi relatado pelos policiais da guarnição que aconteceu? No deslocamento do 28 com os presos dentro da viatura, o que lhe relataram, o que foi relatado? Pois é, justamente, nesse deslocamento, né, que eles estavam já levando um deles que estava realmente com tiro, né, não sabe em que parte, mas nesse deslocamento que eles ouviram, quando eles ouviram, né, algum barulho atrás, eles pararam a viatura. Então, é a obrigação deles verificar o que está acontecendo. E aí, nessa abertura do xadrez ali da viatura, é que eles puderam ver, né, que realmente teve uma agressão ali contra um deles, né, e foram levar para com mais emergência ainda, mais urgência ainda, para o João Lúcio para poder ser medicado. Comandante, no momento da ação lá, quantos policiais militares estavam lá no 28? Quando aconteceu esse início de troca de tiro, né, onde eles estavam veladamente, ninguém sabia o que se tratava, a gente pensa que é acompanhante, não tem nenhum procedimento nos hospitais para revistar pessoas, né? Não existe esse procedimento. Pode ser que a gente tenha que rever algumas situações a partir de agora, tá certo? Então, a partir daquele momento que houve a primeira troca de tiro, o efetivo da ROCAM que se encontrava lá se dirigiu ao local, né, e conseguiu fazer uma varredura no local, né, e nesse momento o efetivo que trabalha no hospital já fez o acionamento para mais viaturas irem para o local, e essas viaturas ajudaram o efetivo da ROCAM a fazer uma vistoria em todo o hospital, e nessa vistoria é que eles conseguiram detectar a presença de pessoas que realmente fizeram essa troca de tiro, fizeram a prisão desses elementos, encontraram as armas e tudo foi apresentado na delegacia para que seja feito o procedimento investigativo. Um fugiu, né? Um fugiu. Um dos acompanhantes lá do que estava, do Adriano, né? Aliás, do Adriano não, do Everton, ele conseguiu fugir. O senhor falou em relação a mudar algumas estratégias, até porque nesse momento se torna necessário, a realidade da cidade é outra agora? Sim, nós mudamos o policiamento na cidade, e isso a Polícia Militar já fez. Então, aquele policiamento que existia, né, com ronda no bairro, policiamento mais parado ali, mais tático, hoje já é um policiamento dinâmico. Então, a gente realmente já mudou. E agora, a gente vai rever o procedimento nesse tipo de ocorrência, né, onde, quando se tratar de facções criminosas, nós vamos ter uma outra orientação para o nosso policial em relação a não só deixar aquele indivíduo lá no hospital, mas como pedir um reforço naquele momento ali onde ele está sendo cuidado, né, para que não haja nenhum tipo de situação como aconteceu ontem. Você acredita que a própria segurança do hospital ela precisa ser reforçada nesse momento da entrada e saída de pessoas ali? Isso, quando se tratar desse tipo de situação, a própria Polícia Militar, né, quem atendeu a ocorrência, que está levando aquele infrator, né, para ser medicado lá, pode pedir o apoio já, prevendo, né, que pode acontecer uma situação de invasão como houve ontem.
O comandante-geral da Polícia Militar, quem nós também agradecemos, você que é seguidor do Atual, acompanhando conosco esse trabalho dos meios de segurança pública sobre aquela invasão que aconteceu no 28 de agosto, o hospital para onde correm muitas pessoas em busca de tratamento de saúde. Só relembrando o caso, as informações é que 3 pessoas foram presas, uma delas acabou morrendo e a polícia vai investigar como. Gabriel Moreira de Melo, 22 anos, Renan Alves Maia, de 22, e Everton Lima Martins, de 23 anos, foram os presos. De acordo com registros da Polícia Militar, ontem por volta de 17 horas, o Adriano foi baleado quando estava na rua 25 de dezembro, no bairro Compensa, na zona oeste da capital. Ele foi levado ao SPA Joventina Dias e depois ele foi transferido para o 28 de agosto. Por volta das 18 horas, Everton e mais um comparsa, ainda segundo a polícia, foram até o 28, na zona centro-sul, na tentativa de executar o rival. E a partir daí, durante a ação, Everton foi surpreendido e alvejado por Gabriel e por Renan, seguranças do Adriano. Os policiais militares da Rocan acabaram acionados depois e conseguiram prender o trio. Com os suspeitos, a polícia também apreendeu 2 revólveres. 3 inquéritos estão em andamento agora, um deles para saber como é que pessoas armadas entraram ali no hospital. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual 5 anos, compartilhando a verdade.